a segunda aula do nosso curso de Excel. Na aula passada, você aprendeu a navegar pelo Excel e a inserir dados. Hoje, nós vamos dar um passo muito importante, fazer cálculos. E é aqui que o Excel começa a mostrar seu verdadeiro valor. Antes de qualquer coisa, eu preciso te apresentar uma regra fundamental. Toda fórmula no Excel começa com um sinal de igual. E é isso que avisa o Excel que você está digitando não é um texto, mas sim um cálculo. Então, por exemplo, aqui, eu vou te mostrar os 4 operadores matemáticos básicos. Então, para somar, a gente usa o sinal de mais. Já se a gente quer fazer uma subtração, a gente usa o sinal de menos. Se a gente quer fazer uma multiplicação, a gente usa um asterisco. E, por fim, para fazer a divisão, a gente vai usar uma barra. Portanto, digitar os números direto na fórmula não é a melhor forma de trabalhar. E eu vou te mostrar por que agora. Então, por exemplo, aqui eu coloquei valores aleatórios para a célula 2 e a célula B2. Então, em vez de digitar o número diretamente, eu posso referenciar as células que contêm os valores. Então, por exemplo, aqui em C2, eu poderia colocar igual a célula A2 mais a célula B. Então, perceba que enquanto eu digitava, o Excel ele destaca as células em cores diferentes. E isso ajuda a visualizar quais células que estão sendo utilizadas nessa fórmula. E eu posso também clicar nas células em vez de digitar as letras, o que é ainda mais fácil. Mas se eu quiser, por exemplo, eu poderia também só digitar B2 e ele automaticamente reconheceria. Mas a grande vantagem de usar referências aparece agora. Se eu alterar o valor de A2, por exemplo, de 10 para 20, ele será alterado aqui em C2 também. Então, o resultado ele automaticamente atualiza e eu não precisei tocar na fórmula. E é assim que o Excel trabalha. Você muda os dados e todos os cálculos que dependem dele se atualizam sozinhos. E isso é o que torna as planilhas tão poderosas. Vou mostrar um dos recursos mais úteis do Excel, que é arrastar as fórmulas. Então, eu adicionei mais alguns números aqui em outras células, né? E eu tenho a minha fórmula aqui, A2 mais B2, e em vez de reescrever a mesma célula para cada linha, eu posso simplesmente arrastar essa célula para baixo. Então, aqui nesse pequeno quadrado verde no canto direito inferior da célula, isso se chama alça de preenchimento. Eu vou clicar e vou arrastar aqui até o C5. Então, é observável aqui que ele calcula todas as linhas automaticamente. Agora presta atenção, eu vou clicar aqui no C3 para ver qual é a fórmula dela. Ele não diz A2 mais B2, ele diz A3 mais B3. Então, o Excel ele ajustou o número das linhas automaticamente. Isso se chama referência relativa. Quando você copia ou arrasta uma fórmula, as referências se adaptam à nova posição. E isso é o comportamento padrão do Excel. E na maioria das vezes é exatamente o que você quer. Você já sabe somar células com o operador mais, mas imagine uma tabela com 200 linhas. Você não vai querer digitar A1, A2, A3 até a linha 200. Por isso que existe a função soma. As funções do Excel têm sempre a mesma estrutura: o nome da função, seguido de parênteses, com os valores ou intervalo dentro. Então, por exemplo, aqui eu peguei a mesma tabela que a gente estava usando antes e coloquei nomes para cada linha e coluna para simbolizar, então, 4 dias de vendas com o produto 1 e produto 2 e o total por dia e o total de vendas. Então, se eu quero calcular qual foi o total de venda nos 4 dias, eu posso simplesmente escrever igual soma, e veja que o próprio Excel ele já me mostra uma dica do que precisa ser preenchido. Então, agora, em vez de digitar célula por célula, eu vou selecionar soma e eu vou clicar e arrastar para selecionar o intervalo de C2 até C5. E o Excel, ele escreveu, aqui no caso D2 até D5, né? Porque eu adicionei uma coluna extra para colocar os nomes. Então, o Excel mesmo já escreveu D2, 2 pontos, D5 para mim. Os 2 pontos, eles significam de C2 até C5, e isso é um intervalo. Então, eu fecho o parêntese e eu pressiono o Enter. Então, aqui seria o meu total. E aqui seria a soma de todos os valores. A grande vantagem é que se eu mudar qualquer valor dentro desse intervalo, o total vai se atualizar automaticamente. A função soma é com certeza mais usada do Excel, e você vai precisar dela em praticamente toda a planilha que você criar. É ainda mais rápido de aplicar a soma, sem nem precisar digitar a fórmula. Então, eu apaguei o que estava em C6 e eu vou mostrar. Na aba início, na faixa de opções, então aqui existe esse botão chamado autossoma. É esse símbolo de somatória, o sigma. Quando eu clico nele, o Excel ele detecta
Então, automaticamente, o intervalo acima e já monta a fórmula para mim. Basta eu pressionar Enter e confirmar. E tem um atalho de teclado para isso. Alt mais igual seria a combinação que todo usuário Excel deveria memorizar. Então, você clica na célula onde você quer o total. Apaguei aqui para me demonstrar. Você clica nessa célula. Você pressiona o Alt, o sinal de igual ao mesmo tempo. E a fórmula vai aparecer pronta. Ótimo trabalho! Nessa aula você aprendeu a criar fórmulas usando os 4 operadores matemáticos, entendeu o que são referências de células e como elas se adaptam quando você arrasta uma fórmula e conheceu a função soma, com e sem atalho. Esses conceitos são a base de tudo que vamos construir nas próximas aulas. Na aula 3, nós vamos aprender a deixar as planilhas com uma aparência profissional, formatação de texto, cores, bordas e como salvar em diferentes formatos. Não esqueça de acessar o link na descrição para fazer os exercícios complementares dessa aula. E até a próxima!